jornal de hoje, vamos abordar um tema que tem sido muito discutido nos últimos dias. Uma portadora de HPN, uma doença rara e de tratamento de alto custo, não tem os remédios na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. Para obter mais informações, passo a repórter no local. Bom dia, nós estamos aqui na frente do Hospital de Curitiba e viemos buscar mais informações sobre o caso que não tem o seu medicamento pelo SUS. Vamos ver se alguma médica aqui pode nos falar mais sobre isso. Encontramos uma médica aqui do lado de fora do hospital. Vamos ver se ela pode nos informar algo. Com licença, a senhora pode informar algo sobre o caso de... Quê? Pera aí, eu tô trabalhando, cara, você não tá vendo? Por favor, nós precisamos muito saber sobre o caso dessa mulher. Olha só, eu tô muito ocupada, tá? Com licença. Após a repercussão do caso, milhares de relatos começaram a chegar ao jornal, de pessoas que não estão recebendo seus remédios e até mesmo as que ficam horas esperando um atendimento. Após procurar competentes para falar sobre o caso, os argumentos seriam de que haja uma escassez de recursos e por isso não estariam fornecendo os remédios. E aí que fica a questão: escassez de recursos versus uma vida digna. Vários podem ser os fatores aqui: políticos, econômicos, sociais, culturais, para a não concretização de direitos de ordem prestacional pelo poder público. O motivo econômico, contudo, parece ser de maior ressonância, certo? Para essa crise no fornecimento de bens e prestações materiais pelo Estado. Sobre essa perspectiva, um quadro de escassez determinado pode decorrer ou de crises econômicas e ou financeiras, ou das más escolhas econômicas e ou financeiras que estão a produzir reflexos de variadas ordens. Conclui-se por aqui, entanto, que o problema de escassez de recursos tem causa direta no que a gente já sabe, né? A gestão mal feita dos fundos públicos. No contexto brasileiro, a União tem a responsabilidade de garantir a todos os cidadãos brasileiros o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 88. Ao determinar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a Constituição confere aos entes públicos o dever de garantir e efetivar esse direito fundamental. A distribuição dos remédios, dos mais básicos até os mais caros e difíceis de encontrar, é dever do SUS, que deve disponibilizar qualquer remédio independente do custo. O que acontece muitas vezes é que o remédio, por ter um custo elevado, não está disponível nos postos de saúde e, em muitos casos, os cidadãos precisam entrar na justiça para receber esse direito. Aqui, ao analisar o caso da minha cliente, fica claro que ela comprovou, a gente já comprovou, analisou tudo certinho nos autos, a condição de hipossuficiência, a indicação médica e a necessidade do tratamento atestadas por perícia médica. Bom, eu, como defesa do hospital, nesse caso, quero reforçar que sim, é um dever do Estado garantir os remédios para os pacientes, para quem não tem condições e principalmente para quem está no estado grave, como é dessa paciente, que ela está no estado grave, necessita de medicamentos de alto custos, o qual ela não consegue, né, fornecer, não consegue pagar, e sim é um dever do Estado. Porém, o Estado, pelo artigo 197 da Constituição, garante que o Estado é o meio que deve fiscalizar, que deve fornecer esses remédios aos hospitais. E isso não foi cumprido neste caso, porque o hospital não tinha esse remédio. Então, o hospital em si, sozinho, não consegue fornecer o remédio para paciente. Sendo assim, quem, na verdade, né, é o maior culpado desse caso é o Estado que não forneceu esse remédio específico para paciente. E deixar que esse cenário se repita mais uma vez de forma compulsória e desnecessária é uma lástima total. Não podemos deixar que mais uma vida seja perdida por conta de um direito não assegurado. Após muitas tentativas, finalmente a nossa repórter conseguiu entrar em contato e obter uma entrevista de uma das médicas. Olá, muito obrigada por ter entrado em contato conosco, mas nós queremos saber o que você acha sobre o Estado não fornecer o medicamento necessário. Olha, eu acho que o Estado, ele pensa que por ser uma doença rara e que não atinge muitas pessoas, eles não precisam fornecer esse medicamento, acabar deixando ele público. E no caso da nossa reclamante, o que poderia ser feito? Bom, nós como médicos, nós temos o dever de atendê-la, mas a gente também tem normas a serem seguidas. Então, realmente, se eu fosse ela, eu entraria em contato com o Estado, quem sabe com o processo, para que ela possa ter os medicamentos para o tratamento da doença. E você acha que com o tratamento ela pode ter a vida que tinha antes da doença? Olha, eu acredito que possa sim. E ela recebendo o tratamento, ela vai poder ter aí uma qualidade de vida, uma melhora, poder
voltar a ter a vida que ela tinha antes, ter um pouco mais de dignidade. Então, eu tenho a doença da HPN, que é uma doença muito rara, né? E eu já busquei fazer um tratamento, né? Mas o tratamento é um custo muito alto e, infelizmente, eu não tenho condições para pagar o tratamento para fazer, nem minha família. E então eu procurei, né? Porque eu precisava de alguns remédios e, infelizmente, esses remédios que eu preciso não são fornecidos pelo SUS. E eu não sei mais o que fazer, porque eu tô nessa situação, eu não consigo engolir, eu sinto cansaço, falta de ar, não consigo fazer nada sem precisar de ajuda de uma pessoa, sabe? E isso tá acabando com a minha saúde, né? Tá acabando com a minha qualidade de vida. Eu não sei mais. A construção da cidadania se faz também a partir dos esforços públicos para que os direitos mínimos sejam objeto de políticas de Estado e de governo. Esta preocupação deve ser de âmbito nacional e internacional. E no final, o que prevalece? Uma vida digna ou a escassez de recursos?